Sim, o Flamengo perdeu outra vez, mas jogou ontem contra o São Paulo para a Florida Cup. Todo mundo sabe que o Neto tem sempre algo a dizer. Craque Neto simplesmente algumas semanas atrás, na estreia do Carioca, ele falou sobre o Flamengo. Então, ele falou sobre o Flamengo estar a jogar na Florida Cup. Mas, antes disso, eu vou vos colocar o desabafo também do Mauro César, mano, que ele explica como o Flamengo estar na Florida Cup a jogar bem, explicou a opinião sobre as táticas novas do Felipe Luiz, mas também parece que estar na Florida Cup pode prejudicar o Flamengo no Carioca, porque o time vai ter que voltar e vai ter que reaver tudo que perdeu. Todo o tempo que o time ficou fora, o Flamengo no Carioca está a perder pontos. Então eu quero saber a tua opinião, sobre isso, e se o Neto tem razão que, mano, não importa se é o Flamengo sub-20 ou o principal, no Carioca tem que ganhar. Então se liguem só nesses desabafos e veja o vídeo até o final. Bora! E do lado do Flamengo, eu imagino que seja interessante para começar a observar algumas situações depois que o Felipe Luiz já fez alguns treinamentos e começou a temporada, né? Por exemplo, o Flamengo vendeu os dois zagueiros. Dois dos seus zagueiros. O Fabrício Bruno foi vendido e o Davi Luiz não teve, aliás, um contrato renovado. Está seguindo para Fortaleza, né? E o Fabrício Bruno foi para o Cruzeiro. Com isso, eu acho que pode ser interessante, caso escalado, ver o Alexandre na zaga. Né? Porque mais do que nunca ele será uma opção para atuar naquele setor. Agora e mais adiante, quando voltar o Vinha no segundo semestre. O Flamengo vai ter 3 laterais esquerdos, então ele vai ser provavelmente usado na zaga, onde jogou na Itália durante várias ocasiões, e também na lateral. Então acho que isso pode ser interessante observar. Outro ponto, eu acho que é o Alcaraz, que deve ser o substituto do Arrascaeta, né, que fez uma cirurgia no joelho e ainda não vai para campo, não começa jogando pelo menos, né, acho que nem deve ficar no banco, creio eu. E com isso, acho que é interessante também dar ritmo para esse jogador, né? Outro ponto importante é a tendência do Bruno Henrique jogar como centroavante. Eu acho que ele tem que insistir no Bruno Henrique como centroavante, sim. Acho que ele já começou a se adaptar mais à função, fazer os movimentos mais adequados de quem atua ali, mais centralizado, não tão aberto na ponta. Porque é necessário isso. Primeiro, pela idade do Bruno Henrique, 34 anos, a tendência é ele perder um pouco da sua... Embora seja rápido ainda, né? Mas ele é natural que ele perca um pouco das suas fortes características e aí se reinventar como centroavante, isso pode ser interessante. Claro, não vai ser jamais um pivô, um homem parado ali na área, mas um atacante mais centralizado. Acho que com o tempo ele pode se desenvolver mais atuando nessa função. Acho que isso é bem importante pelo fato do Flamengo ter hoje o Pedro machucado, contratou agora o Juninho, mas o Pedro só volta daqui a alguns meses. Então o Bruno Henrique vai ter que jogar de centroavante mais vezes. Então, diante disso, acho que é importante insistir para que ele possa se adaptar e atender à demanda do treinador, aquilo que ele espera de quem joga naquela função. Jogo amistoso, muitas trocas, né, várias experiências, e no Flamengo o Felipe Luiz buscou uma formação inicial com o Gerson pela direita, pela esquerda o Bruno Henrique, e o Alcaraz aparecia como centroavante. Não funcionou a tentativa de adaptar o meia argentino como um homem mais avançado, um falso 9. Embora no final do primeiro tempo, aos 44 minutos, ele tenha conseguido se antecipar à zaga do São Paulo e cabeceado com uma boa defesa do goleiro Jandrei. Manteve a linha defensiva com os laterais titulares do final da temporada passada, Alexandre pela esquerda, Wesley pela direita. Com isso, o jovem Carbone formou a zaga ao lado do Léo Ortiz, na ausência do Léo Pereira, que por uma questão pessoal teve que retornar antes ao Brasil. E mudou tudo no segundo tempo, né? Aí entrou todo mundo. Acho que seria mais interessante utilizar entre Luiz Araújo, Plata e Michael, um deles começando o jogo pelo lado esquerdo e pela direita o Gerson, com o Bruno Henrique fazendo o papel de centroavante. No caso, mais adequado até seria Plata ou, mais ainda, o Michael jogando pelo lado esquerdo de saída, né? E o Matheus Gonçalves ficaria para o segundo tempo. Mas o Felipe Luiz fez uma experiência um pouco diferente, não deu certo, e vejamos se ele vai insistir nesse modelo em jogos próximos, né? Ou se ele descarta de vez essa tentativa de adaptar o Alcaraz mais à frente. Como trata-se de um jogador caro, o mais caro da história do clube, e ainda em adaptação, eu acho que o mais aconselhável seria tentar fazer com que ele se adapte ao Flamengo jogando na posição dele. Não foi o que aconteceu, mas apenas um amistoso, nada tão preocupante assim, é só o início de um trabalho para a temporada 2020. Era um time basicamente formado por garotos, com exceção de Carlinhos, Thiaguinho, que já é bem rodado, e de Pablo, já veterano. Mas isso não minimiza o péssimo papel do Flamengo na estreia no Campeonato Carioca. Muito mal coletivamente, muito mal individualmente, podemos dizer também com relação a vários jogadores, não só os 3 mais experientes, mas também o Lohan, por exemplo, novamente muito abaixo, embora tenha participado da jogada do gol
do time rubro-negro, contra o Boa Vista bem organizado, bem defensivamente, que não concedia muitas chances ao Flamengo e sempre mais perigoso quando ia à frente. Pouco a se elogiar nesse Flamengo que começou muito mal o Campeonato Carioca e que, se repetir esse nível de atuações, poderá pontuar pouco ou nada até a chegada do time principal, ao contrário do que aconteceu em 2024, quando, mesmo com garotos, o time conseguia se impor diante dos chamados pequenos. Uma atuação muito ruim de um time que, repito, pode fazer mais. Mas jogou o Flamengo que jogou, né? Então tá bom. Verdade que o Flamengo perdeu pro Boa Vista, que por sinal o Boa Vista já fazia Campeonato Carioca legal já o ano passado, né? Que legal, parabéns à Band por estar arrebentando. E o Flamengo perdeu na estreia do Campeonato Carioca, né? O Vasco também empatou e o Botafogo também perdeu. Então, meu irmão, Campeonato Carioca, que fase que tá o Flamengo, hein? Que coisa. Ah, mas jogou com o time reserva. Mas a camisa é do Flamengo, né? Ah, os titulares estão aqui na Florida Cup. Que verdade, estão aqui. Mas jogou o Flamengo que jogou, né? Então tá bom. Boa Vista, parabéns ao Boa Vista. Fica com Deus, vocês todos. Rádio Caquiné, Teoro 17, arrebentando também.